É um prazer servir a Arela, é um prazer servir tantos colegas e pacientes e familiares. E um prazer maior ainda é apresentar a doutora Ana Lúcia Chiappetta, sempre desde o início conosco nessa trajetória dos 15 anos da Arela. Ela participou conosco desde o primeiro simpósio e ela é doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp e Escola Paulista de Medicina. Ela é mestre em Neurociências pela Unifesp e Escola Paulista de Medicina. Ela é especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, membro do Comitê Científico e Administrativo da Associação Procura da ELA, muito engajada na questão da ELA e muito assídua junto aos pacientes. É com prazer que convidamos e ela aceitou participar desse simpósio, do 15º simpósio. Bem-vinda. Olá, Cassandra, vocês estão me vendo? Sim. Que bom. Gente, eu estou tão emocionada, eu acho que é uma honra participar desses 15 anos da Arela. De repente passa todo um filme, né, na cabeça da gente, como que crescemos e como ainda precisamos crescer e estar junto dos pacientes. Então, é um enorme prazer participar deste simpósio. Estou emocionada com todas as palestras, com a riqueza das informações oferecidas e com todo o carinho que a Arela tem com seus pacientes. Né? Não só com seus pacientes, como estamos unidos através de tantas associações. Fiquei encantada com a carta de abertura do General Vilas Boas, fiquei encantada com os pacientes, com o Lauro falando, né, de um produto nacional agora, de assistente de tosse, que é o Onyx, e vamos falar um pouquinho sobre a atualização fonoaudiológica, como que o fonoaudiólogo, hoje em dia, vê e atua com a esclerose lateral abiotrófica. Então, quando nós falamos por que o fonoaudiólogo é importante na evolução da doença e na avaliação desta doença. Quando nós falamos que acomete os neurônios motores, né? A gente tem que lembrar que os neurônios motores também são os neurônios que vão alimentar os músculos da face, os músculos oro, laringo, faríngeos. Então, acima da medula, né, da onde parte os neurônios motores inferiores que alimentam os músculos inferiores, os músculos superiores, nós temos uma região que nós chamamos de tronco encefálico. E de lá parte neurônios motores inferiores que alimentam os músculos de língua, músculos de pescoço, os músculos da boca, da bochecha, da face, dos olhos. Então, essa musculatura, ela também é inervada pelos neurônios motores inferiores. E quando ocorre uma degeneração nesses núcleos motores, nesses corpos celulares destes neurônios motores, nós vamos ter um acometimento nas funções realizadas por esses grupos musculares. E esses acometimentos são os acometimentos, né, as nossas manifestações, que nós chamamos de manifestações bulbares, porque ali nós temos o bulbo. Então, essas manifestações bulbares, elas têm uma determinada nomenclatura, que nós conhecemos, por exemplo, como disfagia, que seria o distúrbio da deglutição. A disartria seria o distúrbio da fala, a disfonia, o distúrbio de voz, a dispneia, o distúrbio respiratório, e a distocia, o distúrbio da tosse. Ou seja, na evolução da esclerose lateral amiotrófica, pode vir a ocorrer alterações na mastigação, na deglutição,
na voz, na fonação, respiratório ou mesmo na tosse. E essas manifestações, se o paciente é dito o paciente bulbar, ou seja, ele pode iniciar por essas alterações ou ela pode vir na evolução da doença. Quando acontece, geralmente, os primeiros grupos musculares a serem acometidos são grupos musculares que envolvem a voz. Muitas vezes as pessoas falam, a minha doença primeiro começou, isso é geralmente, a gente tem os casos particulares, mas geralmente as pessoas perguntam muito, como avaliar que eu tenho ela? Porque demorou tanto para descobrir que era esclerose lateral amiotrófica da forma bulbar? Por que confundiram, né? Então, uma questão que perguntam muito é como fazer o diagnóstico dessa forma bulbar? Como ficar com um olhar atento a essa manifestação bulbar? Então, um dos primeiros grupos musculares acometidos são as pregas vocais. As pregas vocais, elas vão enfraquecendo. Nesse momento que elas estão mais fracas, eu preciso fazer um esforço maior para falar. Muitas vezes, nesse esforço, pode provocar um edema, ela fica só com uma vermelhidão, mas com o passar do tempo, eu vou dando um aspecto de uma rouquidão. Então, essa prega vocal que antes ela tinha um bom movimento de amplitude, né? Então, de abrir e fechar, conforme ela vai enfraquecendo. E geralmente esse enfraquecimento se dá de um lado e depois do outro, então é uma fraqueza que nós falamos unilateral. Com esta fraqueza eu vou tendo uma voz mais rouca por conta dessa alteração na prega vocal. Mas, junto com essa alteração aqui, nesta região de prega vocal, começa também a ter uma fraqueza no véu do palato, naquela campainha que separa a cavidade nasal da cavidade oral. Conforme esse véu vai enfraquecendo, ele perde lá o corpo celular, não manda aquela inervação e o músculo vai ficando mais fraco, principalmente o tensor do véu do palato, que ele faz uma coaptação com a parede posterior da faringe, separando a cavidade nasal da cavidade oral, a voz vai ficando nasalada. Então, muitos falam, eu comecei a ter uma dificuldade para falar, eu precisei fazer um esforço vocal, logo a minha voz ficava cansada, ficava rouca e nasalada. A esse nós falamos que é uma voz rugosa, vem associando junto uma fraqueza da musculatura da língua. Então, a língua também enfraquece, ela perde força muscular, ela perde unidades motoras funcionando e primeiro ela perde a borda, então ela tem uma fraqueza inicial de borda, onde a pessoa começa a ter dificuldade com alguns sons, principalmente com sons que eu preciso de uma maior precisão fonoarticulatória, o ponto é muito preciso, como por exemplo, um som vibrante de ponta de língua, o som R de arara, e que também aparece em grupos consonantais, como prato, né? Problema. Então, este som, ele começa a ficar distorcido, porque eu já tenho uma fraqueza dessa musculatura, e com esta fraqueza, que separa a cavidade nasal da cavidade oral, a cavidade oral das vias aéreas inferiores, eu perco a pressurização da cavidade oral. E com uma fraqueza de língua, eu vou tendo, com o passar do tempo, mais dificuldade para organizar aquele bolo alimentar, para qualificar aquele bolo alimentar, para acomodar ele sobre a língua e fazer o seu movimento antero-posterior. Eu perco a língua como um pistão, como uma força. Então, esta cavidade, ela fica despressurizada e fica mais difícil de eu deglutir o alimento.
este alimento com uma maior dificuldade de ser projetado, ele acaba parando, né, em algumas regiões, então ele acaba parando muitas vezes atrás da língua. Ai, ficou uma coisa, um comprimido, parece que ficou entalado aqui na garganta, eu estou bebendo água, mas parece que ele não sai. Começa a ter resíduos também na parede posterior da faringe, muitas vezes na região da epiglote, e começa aqui nessa região que nós chamamos de ádito laríngeo, porque o ádito é a entrada da laringe, também começa um pouco de resíduo, que faz com que sempre eu tenha um pigarrinho na garganta para deglutir este alimento, tá? Então, quando perguntam, Ana, como que eu posso ficar atenta? Se de repente você tem uma evolução apendicular e pode ser que esteja subindo para uma região bulbar, se a sua voz começa a ficar mais fraca, se você tem mais dificuldade para falar, se a sua voz fica mais nasalada ou fica mais difícil de você articular os sons da fala, pode ser que você esteja tendo um acometimento bulbar, tá? Mas tem um outro par que também deve ser muito bem avaliado, ele também é bulbar, que é responsável pela sustentação do pescoço. E eu preciso dessa sustentação do pescoço para que eu tenha uma boa postura para deglutir e que eu tenha uma boa postura também para falar, para projetar a minha voz. Então, deve ser analisado também a musculatura elevadora do pescoço, tá? Ela é muito importante para que eu degluta bem esses alimentos, para que eu não fique com a cabeça ou muito para baixo, que eu não consiga elevar a laringe para fazer o movimento deglutitório, ou eu fique muito em extensão laríngea, abro muito o ádito laríngeo e eu acabo me afogando ou engasgando com o alimento. Sendo que os primeiros alimentos mais difíceis, e muitas vezes eu percebo que eu engasgo com líquidos ralos, porque aquela língua que perde justamente a sua borda, né, a fraqueza ela é disto-proximal, então a fasciculação e a fraqueza se inicia-se pela borda lingual, a língua perde a sua possibilidade de fazer uma concha, uma canulação, ela não acomoda o líquido, ela não acomoda esse bolo que é muito rápido. Na hora que eu coloco o líquido, que a língua está plana, na hora que eu elevo para projetar, esse líquido rapidamente, ele chega naquele ádito laríngeo, mas eu ainda não elevei a laringe, eu não protegi esta laringe, eu não fechei. Então, eu entro em uma sincronia e eu acabo muitas vezes me engasgando até com a minha própria saliva. Então, eu preciso de um controle muito bom do pescoço e um controle eficiente desta região laríngea, tá? E nós sabemos que é muito importante, então, manter essa musculatura orolaringofaríngea com um certo tônus, com uma certa atrofia e com uma certa amplitude de movimento. Mas, como bem falou o Dr. Roberto Dias, eu não posso sobrecarregar esta musculatura. Eu preciso trabalhar esta musculatura, principalmente na sua funcionalidade, ou seja, eu preciso reorganizar e para isso eu vou precisar de uma avaliação e de um tratamento fonoaudiológico para que eu reorganize essa musculatura. Mas eu não posso sobrecarregar esta musculatura com exercícios de força. Então, eu vou dar a preferência para exercícios miofuncionais que trabalham esta habilidade de organizar e qualificar o bolo, mas sem sobrecarregar. Eu sei que é importante eu ter força na língua, eu sei que é importante eu manter esta cavidade pressurizada, mas se de repente oferecer uma sobrecarga e as unidades bulbares são unidades muito pequenininhas. Na prega vocal é assim, um corpo celular para 2, 3 fibras musculares da prega vocal. Se de repente eu sobrecarrego, eu acabo rapidamente perdendo este corpo celular, então eu acabo provocando uma desnervação.
Então, é necessário que eu mantenha esta cavidade oral pressurizada, que eu separe a cavidade nasal da cavidade oral e a cavidade oral de vias aéreas inferiores, para que eu consiga fazer a pressurização e lançar este bolo alimentar, sabendo que esta perda neuromuscular, ela é tempo dependente, ou seja, conforme a doença evolui, eu perco unidades motoras funcionantes e eu vou ter mais fraqueza. Por isso, é necessário que eu consiga manter a mobilidade dessa musculatura para que eu não perca por desuso, mas que eu faça, quando eu vou propor exercícios, séries curtas, com poucas repetições e com um trabalho maior funcional, tá? Lembrando que esta mesma área, ela vai ser importante tanto para a deglutição do alimento, como para a minha respiração, porque eu trabalho com a mesma musculatura. E o que dizem as pesquisas hoje em dia? As pesquisas dizem, já que eu tenho que manter esta cavidade pressurizada para aumentar este transporte deste bolo alimentar para que eu degluta com mais segurança, será que eu tenho como auxiliar esta pressurização de uma outra maneira? E hoje em dia nós sabemos que sim, que além de eu trabalhar a mobilidade dessa musculatura orolaringofaríngea, eu sei que é importante eu ter uma pressão subglótica, que esta pressão abaixo das pregas vocais, elas funcionam como um soprador, e mesmo que esse bolo alimentar ele venha permeando esse portal, essa porta desse ádito laríngeo, mas se eu tiver uma boa pressão subglótica, ela acaba me direcionando esse alimento ao esôfago e não sobra tanto resíduo, tanta secreção, tanta saliva, e me protege um pouco de uma aspiração traqueal. Então, os estudos falam que esta pressão subglótica, ela precisa de para ela se manter forte, ela precisa de um recolhimento elástico deste pulmão. Eu preciso de volume. Então, repara que a pressurização da cavidade oral, ela também está diretamente relacionada com a minha inspiração, ou seja, com a minha musculatura do diafragma, pois na hora que eu contraio o diafragma, eu tenho um crescimento crânio-caudal, eu consigo inspirar, ter um maior volume aéreo, recrutar mais alvéolos, tá? E justamente com esse maior volume, eu elevo esta pressão subglótica, e ela vai ser interessante, tanto na minha deglutição, como na minha fonação. Eu preciso de ar para fonar, né, e projetar esta voz, e também preciso deste ar para ocasionar essa pressão de ar subglótico. Então, essa pressão de ar subglótica da deglutição, ela é geração dessa pressão durante a fase faríngea da deglutição. Ela é importante na passagem do bolo alimentar para o esôfago, na hora que ele é lançado em direção ao esôfago, para que ele não entre na minha via aérea inferior. E ela depende dessas forças de recolhimento elástico tóraco pulmonar. E por que eu estou falando isto? Porque é importante, desde o início, que quem tem ela esteja bem ventilado. A ventilação, ela não é só importante para eu fazer a troca gasosa e levar o oxigênio para aquela mitocôndria para formar o ATP. Ela é importante disso também, mas ela tem uma importância mioelástica e aerodinâmica na função. E eu, como profissional que estou tentando preservar a função de mastigação e deglutição e fonação, eu preciso desta boa ventilação. Então, este volume vai favorecer a eficiência glótica na fase faríngea, protegendo as vias aéreas, e vai promover uma relação direta do volume pulmonar com eficiência na deglutição e a eficiência na fonação. Então, quando o maior volume pulmonar, ou seja, se esse paciente ele está bem ventilado,
desde o início, desde a sua fase mais leve, eu consigo fazer com que eu fique mais tempo nesta fase leve. Eu consigo fazer com que eu fique mais tempo conversando e me alimentando, mesmo que eu precise mudar a viscosidade, que eu precise mudar a quantidade, né? Que eu mude a consistência do alimento, mas a função ela fica mais tempo preservada, porque eu também, se por acaso engasgar, eu vou ter uma força de tosse. Então, se eu tenho maior volume pulmonar, eu tenho esse maior recolhimento, maior pressão subglótica, maior eficiência glótica, com maior eficiência fonatória e proteção das vias aéreas inferiores. Lembrando que na minha inspiração, no momento inspiratório, a minha prega vocal está aberta para o ar entrar no pulmão. E no momento expiratório, então, ela abre para o ar entrar no pulmão, depois ela se aproxima da linha média, enquanto eu estou falando, ela está vibrando nesta linha média, o ar está passando, e quando eu estou deglutindo, o ar também está saindo, ou seja, esse ar, essa deglutição, ela é mais segura se eu faço nesse momento expiratório, onde eu tenho esse soprador. Então, os estudos falam que, mesmo que eu esteja na minha respiração ambiente, ou que eu esteja no momento ventilatório, é no momento em que eu estou na minha melhor ventilação que eu estou mais protegido para fazer o meu momento deglutitório, se eu já tenho fraqueza naquela musculatura orofaringolaríngea e sei que eu posso ter resíduo e que eu posso ter uma penetração laríngea, uma aspiração traqueal. Então, eles falam, esse é um estudo que eles comparam o paciente que já tem fraqueza, que é um paciente disfágico, mas que ele pode deglutir ou na respiração espontânea ou na ventilação mecânica. E eles falam que se ele está deglutindo em uma melhor ventilação, ou seja, se ele tem essa boa pressão subglótica, ele vai ter, reparem aqui, tá? O pretinho, a respiração espontânea, e o branquinho é a respiração quando ele está bem ventilado. Então ele fala, olha, a duração da deglutição diminui e não precisa de tantas manobras para engolir. Em poucas deglutições eu já consigo. Por quê? Porque aquela força mioelástica e aquela aerodinâmica, ela ajudou a direcionar o bolo alimentar para o esôfago. Então, eu tenho uma maior proteção. Isto significa, pensa que não é só numa ventilação não invasiva, numa ventilação mecânica ou numa ventilação ambiente. O paciente com ela precisa de um bom suporte nutricional, como bem disse a doutora Cris, mas ele também precisa de um bom suporte ventilatório para que ele tenha a melhor funcionalidade desta região bulbar. Então, se ele está bem ventilado, ele não vai se cansar tanto, vai diminuir a dispneia durante as refeições e com isso ele consegue comer melhor, porque ele não se cansa, ele não entra em tanta fadiga, ele melhora a deglutição por essa elevação de volume corrente, elevando a pressão subglótica, entrando em sincronia, e ele leva um menor tempo para manter este alimento na boca, ele consegue uma maior ingesta e ele não tem tanto risco de aspirar. Mas qual é a nossa preocupação? Ana, mas eu preciso de um treinamento? Precisa estar junto com o fonoaudiólogo e fazer o treinamento junto, porque ele não pode se dar ao luxo de deglutir na fase inspiratória. Neste caso, o risco dele engasgar, né, e dele aspirar esse alimento aumenta muito. Então, nós sabemos que se ele está com uma pressão diminuída e ele vai ficar com maior tempo com alimento na boca, vai sobrar maior resíduo e ele vai ter mais risco de aspiração. E sabemos hoje em dia também que a maioria de nós deglute no momento expiratório. Isso indivíduos saudáveis, mas alguns indivíduos saudáveis também deglutem em um momento inspiratório. E o que acontece se o indivíduo com esclerose lateral amiotrófica faz parte daquele grupo mínimo que deglute no momento inspiratório ou na hora que ele põe o ventilador,
ele ainda não está acostumado com esse ventilador, ele entra em assincronia e ele começa a deglutir no seu momento inspiratório. Nós sabemos que neste caso é o paciente que vai ter o maior risco, porque se ele deglute durante a inspiração, ele vai ter um maior risco de aspiração traqueal. Então, o que nós observamos até agora? Que eu preciso trabalhar toda essa musculatura orolaringofaríngea para formar este bolo alimentar, para que eu tenha força de fazer a propulsão deste bolo, mas que com a evolução da doença, essa musculatura enfraquece, e este bolo pode permear esse ádito laríngeo. Quem está me protegendo neste momento? Uma boa ventilação que mantém esta pressão subglótica e que me ajuda ainda a pressurizar, mesmo que eu já tenha perdido um pouco, que eu tenha fuga, ou pelo nariz, ou até um pouco pela boca. Embora eu vá utilizando outras manobras deglutitórias para ajudar este bolo alimentar a ser lançado para o estômago. Na hora que ocorre uma despressurização maior desta cavidade oral, porque a cavidade oral se comunica com a cavidade nasal, e eu perco essa pressão subglótica, porque eu tenho uma ventilação mais débil, uma fraqueza ventilatória. O que incomoda muito e que é grande queixa, e é um desafio para o clínico, tanto para o médico como para os terapeutas, o nutricionista, o fonoaudiólogo ou fisioterapeuta respiratório, é a cialorreia, aquele grande acúmulo de secreção que acontece. Então, a cialorreia é um sintoma incapacitante. Nós produzimos cerca de 1 a 1,5 litro de saliva por dia. Essa saliva, ela é importante, ela tem água, eletrólitos, proteínas e enzimas que até iniciam a deglutição. Mas, se por algum acaso eu já tenho fraqueza em toda a minha musculatura orolaringofaríngea e tenho fraqueza respiratória, eu começo a ter mais dificuldade com esta secreção. Lembrando que a glândula parótida, ela é quem produz mais aquela secreção mais serosa, e a sublingual é quem produz aquela secreção mais mucosa. E hoje nós já temos também, como o doutor Maremílio falou, então em um primeiro momento em que começa a ter uma dificuldade nesta saliva, nesta secreção, nós vamos tentar realizar uma melhor deglutição, uma melhor hidratação, uma melhor limpeza desta região. Se começa a ficar mais difícil, só em um terceiro momento até, que nós vamos entrar com as medidas xerostômicas, porque é necessário que, no primeiro momento, nós tentemos tirar esta secreção com um assistente de tosse, com uma melhor nebulização, com uma melhor hidratação. Por quê? Porque se no primeiro momento eu já entro com essa medida anticolinérgica e eu tento secar tudo, eu vou ressecar. E na hora que eu resseco, eu posso formar rolhas que ficam muito mais difíceis de tirar. Fora que nós vimos já, e o doutor Maremílio bem falou, que essas medidas anticolinérgicas, elas têm efeitos colaterais, né? Efeitos de sedação, até de delírio, de secura de olho, de comprometimento renal, o intestino que fica mais preso, uma hipotensão postural. Ou seja, se eu consigo, através de uma boa hidratação, através de tentar melhorar a deglutição, de melhorar as manobras e realizar exercícios de limpeza desta cavidade oral, eu posso, aos pouquinhos, entrar com uma medida xerostômica, mas não iniciar. Em relação à toxina botulínica também, que ela é feita bem mais tardiamente, até se for necessário, ainda tem uma medida cirúrgica, que a gente não tem, assim, grandes experiências também ainda aqui no Brasil, mas a gente tem que lembrar que, mesmo que eu coloque a toxina botulínica na parótida, e eu resseco, eu estou ressecando
a minha saliva, eu vou perder um pouco aquela relação entre volume e viscosidade. Eu vou ter uma secreção mais espessa. E muitas vezes, para tentar controlar essa secreção mais espessa, as próprias glândulas sublinguais, elas acabam produzindo mais saliva. Então, eu vou ter uma rolha e a minha boca ainda assim pode estar cheia de uma saliva mais fininha. Este controle, ele tem que ser feito junto com o clínico, junto com o médico. Então, eu fico muito preocupada quando vocês entre si começam a trocar receita, porque o que serve para um não serve necessariamente para o outro. Lembrando que muitos de vocês têm comorbidades, muitos de vocês têm glaucoma, têm doenças cardíacas e têm outras alterações em que não pode ficar com algumas dessas medidas xerostômicas. Tá? Então, acho que neste primeiro momento, a ideia foi, por onde que começa a doença? Como que eu faço para trabalhar e como que eu vou me organizando no decorrer, tá? Pois bem, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. E lembrando que somos muitos, né? Somos muitas associações e muitos profissionais que estão preocupados com o melhor cuidado com os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. E juntos, sim, somos mais fortes. Mesmo que a gente não esteja junto neste momento em que estamos todos online, com certeza nós estamos juntos no coração neste momento. Então, meu muito obrigado. Aqui é uma foto do nosso início, né? Uma foto de 2006, do registro do Estatuto da Arela do Rio Grande do Sul. Então, Arela, parabéns pelos seus 15 anos e que venham mais 15, mais 15 e mais 15 no cuidado, tá bom? Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Cassandra? Muito obrigada. As suas colocações foram extremamente importantes. Nós temos algumas perguntas para fazer para a senhora. A primeira pergunta, ela é da dona Nair Scarpione, e ela pergunta: quem perdeu a voz, é possível, por tratamento de fono e medicamentos, voltar a falar? Depende o porquê que ela perdeu a voz. Então, é assim, a voz ou a fala, né? Ela está rouca, ela está no início da doença, ou ela já perdeu completamente a voz. Então, se eu tenho uma fraqueza, onde eu ainda tenho unidades motoras funcionantes, e eu estou no começo daquela rouquidão e tudo mais, pode ser que você retorne. Se eu estou pouco ventilado, e o meu maior problema é uma pressão subglótica, e eu otimizar, a minha voz vai ficar mais intensa. Mas, para isso, eu ainda preciso ter unidades motoras funcionantes. Então, muitos de vocês chegam com uma voz muito baixinha, depois que nós organizamos a ventilação, mesmo alguns traqueostomizados, que têm a musculatura orolaringofaríngea preservada. Neste caso, a resposta é sim, eu posso voltar a falar, porque eu tenho unidades motoras funcionantes bulbares. Muitas vezes o problema era de ventilação, mas se eu perdi prega vocal, se eu perdi véu, se eu perdi língua, ou seja, a musculatura responsável pelo início da voz, que seriam essas pregas vocais vibrando, ou pela minha projeção e minha articulação, neste caso a resposta é não. Então depende muito dessa musculatura ainda ter músculo, tá? Então, se eu tiver fraqueza, sim, mas se eu tiver perda total, a resposta é não. Naela, muitas questões têm a resposta depende, né? Uhum. Uma outra pergunta é da Grace. Ela diz o seguinte: em paciente em estágio avançado com gastrostomia,
sem VO, NPO e uso contínuo de Trilogy, né, que é o respirador, é o BiPAP. Quantas vezes por semana seriam indicadas as sessões de fonoterapia? Novamente, eu vou falar assim, é uma paciente que ela está, porque eu tenho pacientes traqueostomizados com gastrostomia, mas que têm a musculatura oro-laringofaríngea preservadas, e essas pessoas, elas precisam de um tratamento para uma adaptação de válvula de fala e deglutição, e para continuar comendo e falando. Esses indivíduos, eles precisam de um tratamento multiprofissional entre o fonoaudiólogo e o fisiorrespiratório, mas a miúde, para verificar se realmente este paciente está na condição de se alimentar e se ele tem fadiga, se não tem fadiga, o tempo que ele vai ficar na válvula de fala, acompanhar de tempo em tempo o volume, frequência respiratória. Neste caso, é mais a miúde. Se esse paciente perdeu tudo, ele vai talvez precisar sim, porque ele precisa reorganizar essa musculatura, principalmente a articulação temporomandibular e uma abertura, para que eu não tenha um trismo, um travamento mandibular, para que essa língua não empurre os dentes e provoque diastemas. Então, eu preciso mesmo assim reorganizar, para ver se tem ainda a deglutição da saliva. Não tem um valor fixo. Muitos desses pacientes, eles são fonoindependentes. Se eu treino a família, se eu treino o cuidador, se eu treino a enfermagem, muitas vezes ela pode reorganizar e fazer alguns desses exercícios, principalmente agora em época de pandemia, tá? Outros não, eles precisam de uma atenção mais especializada, de 2 até 3 vezes por semana, porque eles estão numa fase de transição. Ou eles estão mais secretivos, ou eles ainda deglutem a saliva. Então, depende da evolução da doença. Mas o fonoaudiólogo sempre tem uma atuação. E essa atuação pode ser até para eu manter a estabilidade temporomandibular e que esse paciente continue a deglutir saliva de uma forma mais adequada para não acumular tanto resíduo na região posterior. Espero que eu tenha respondido, Cassandra. Sim, obrigada. Mais uma pergunta importante. Eu gostaria, por favor, nós gostaríamos que a senhora explanasse brevemente sobre a radiação nas glândulas sublinguais, o uso do laser e da eletroestimulação na ELA. É uma dúvida também de algumas pessoas. Então, o Roberto deixou bem claro que essa musculatura, ela não deve ser sobrecarregada, tá? O músculo vai responder, sim, mas nas unidades motoras do sistema extrapulmonático, são unidades motoras muito pequenininhas, de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 6, 1 para 8, 1 para 10, ou seja, é tudo muito pequenininho. Então, eu logo reinervo e dá uma impressão que eu melhorei, que eu tenho mais força, que eu estou falando um pouquinho mais forte. Mas, a longo prazo, você tem que lembrar que o corpo celular é quem é fraco. E que esse corpo celular sobrecarregado, em 3, 6 meses, ele vai sofrer uma desnervação. Então, eu tenho um ganho rápido, imediato, mas na evolução da doença, eu perco muito rapidamente e eu perco a função lá na frente. Então, o custo-benefício não vale a pena. Então, nós, tá, que trabalhamos com ela e sabemos que nós temos que acompanhar esse paciente, nós queremos acompanhá-lo durante muitos anos, nós não damos preferência para eletroestimulação. Então, não tem porquê, uma vez que eu quero a funcionalidade, a força aqui não é o mais importante. O mais importante, como eu já falei, é toda aquela pressurização e trabalhar a função, e esse trabalho aerodinâmico e esse trabalho de pressurização e de pistão, né? Isto é mais importante para a gente, este olhar maior sobre isto, né? Estas inter-relações, respiração, deglutição,
projeção de bolo alimentar. Isso para a gente é mais importante. Em relação ao laser, também a doutora Cristina deixou bem claro que o colesterol ruim, ele é bom para a gente, ele não é ruim, né? Ele é neuroprotetor. Então, quando nós utilizamos o ILIB, e o ILIB, ele tem um poder de controlar esse colesterol e diminuir ele colesterol, então, nesta doença específica, ele passa a ser contraindicado. Em relação ao estímulo propriamente dito muscular da laser terapia, nós não temos um consenso, porque assim, é uma doença mitocondrial, mas ela é uma doença mitocondrial em que o laser vai prejudicar e vai sobrecarregar, ou o laser vai otimizar esta função. Então, em relação a essa otimização ou sobrecarga, ainda não existe um consenso na literatura científica. Em relação a secar, ele é muito pontual, ele não tem um tempo muito grande. Mesmo que eu faça na glândula, eu logo perco isto. Então, você tem que perguntar o porquê. Porque eu tenho medidas xerostômicas que também podem ser muito pontuais. Uma atropina, uma inalação com Buscopan, embora eu tenha o efeito colateral da droga. Se for para secar momentaneamente, para eu sair de um teatro ou para eu ter uma conversa ao telefone, perfeito. Mas se for a longo prazo, eu não vou ter o resultado. Muito obrigada. Seus esclarecimentos foram perfeitos. E a gente ainda tem algumas perguntas que nós vamos lhe mandar no privado para que a senhora, se quiser responder, as pessoas. Muito obrigada, gratidão por toda essa trajetória, acompanhando a Arela. E a senhora sabe que eu sou sua aluna, sua fã, e aqui nós temos muitos. Eu que agradeço por ter vocês aí, né, esses irmãos sulistas e tão trabalhadores. Muito obrigada. Eu me despeço da senhora com imensa gratidão. Olha, é uma honra, eu acho que eu estou muito emocionada com esse simpósio e de repente parece que começou ontem e a gente vê o quanto de trabalho que tem sido feito no decorrer. Então, olha, vocês estão de parabéns por esse debut.